Se você estuda e depois de uma hora não se lembra mais do que você estudou, se você acha que não tem mais cabeça para estudar, porque é muita coisa para gravar na sua memória e por isso você se desvaloriza e não tem vontade de continuar estudando, se preparando para a prova do seu concurso, assista essa aula até o final. Vou falar um pouquinho da curva do esquecimento, né, de como a memória ela retém a informação. E para isso eu vou compartilhar com você a minha tela. Então vamos lá, né? Como que a memória retém a informação? Então existe aqui esse gráfico, deixa eu aumentar um pouquinho aqui a minha tela, vou compartilhar aqui com vocês. Então aqui é o gráfico da curva do esquecimento, né? E como que funciona, né, esse gráfico, né? Vou aumentar aqui um pouquinho. Então, como que funciona a memória, né? Como que funciona o gráfico? Então, aqui, onde eu estou passando o cursor, é a retenção da memória. E aqui é o quanto a memória vai esquecendo do assunto, né? O tempo decorrido, né? E a memória, ela vai descartando o que foi colocado na memória, ela não retém o assunto, né? E de que forma isso acontece? Então, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Então, vamos lá. Digamos que você assistiu uma aula, ou você estudou algum assunto, assistiu algum documentário sobre o assunto que você separou para estudar, só que o que acontece, né? A informação entrou na sua memória, que vai para a sua memória de curta duração. Aí, com o passar do tempo, então aqui, ó, pode verificar aqui na curva do esquecimento, após 20 minutos, ó, então você aprendeu aqui a aula, estudou o assunto, está 100%. Só que se decorreu 20 minutos, olha aqui, ó, 20 minutos decorreu, e você só retém 58% do que você estudou. Ou seja, em 20 minutos, a sua memória já descartou 42% daquele assunto que você estudou. Aí, passado uma hora, aqui, depois de uma hora, a sua memória só vai reter 40% daquele assunto que você havia estudado. Ou seja, aqui você já perdeu 56% do assunto estudado. E aqui eu vou adiantar mais um pouquinho, ó, passado aqui, ó, um dia. Então, você estudou aquele assunto, passou um dia que você já estudou aquele assunto, você só retém 33% do que você estudou. Ou seja, já foi descartado 67% do que você estudou. Passou 31 dias, ou seja, um mês depois que você estudou aquele assunto, você só vai reter 21%, ou seja, você só vai lembrar 21% daquele assunto que você estudou, porque 79% já foi descartado da sua memória. E pesquisas mostram que passou um ano que você estudou aquele assunto e você não fez revisão, você vai esquecer por completo. Dessa forma que acontece. Então, como fazer para que os assuntos que você estudou permaneçam, né, gravado na sua memória de longa duração até o dia da sua prova. Então, para que isso aconteça, para que a retenção dos assuntos estudados fique na sua memória de longa duração, é necessário você fazer as revisões periódicas, para que assim aquele assunto fica sempre fresco, né? Sempre ali reservado na sua memória, fica retido na sua memória para que a sua memória não descarte aquele assunto. Então, por isso que é importante fazer a revisão de cada assunto que você estudou. Então, você tem que fazer a revisão no mesmo dia que você estudou o assunto, depois você vai fazer a revisão no dia seguinte que você estudou aquele assunto, depois você vai fazer a revisão 7 dias depois que você viu aquele assunto, depois você vai fazer a revisão 30 dias depois que você viu aquele assunto, para que assim o assunto fique sempre na sua memória e você se lembra do assunto, né, para ficar lá na sua memória de longa duração até o dia da sua prova. Então, por isso que é importante
fazer as revisões dos assuntos estudados. E quantas vezes você vai fazer a revisão? Quantas vezes forem necessária até que o assunto estudado fique na ponta da língua, né? Por que que eu falo isso para você? Porque a memória, a minha memória, a sua memória, como que ela funciona, né? Ela funciona como sendo aí digamos que é um balde, né? Um balde, só que tem furos. Então, digamos que a memória é o balde e a água é o conteúdo, é o que você está estudando. Só que como tem os furos, vai escoar a água, assim como a memória, ela descarta as informações. Então, para que os assuntos fiquem latentes, né, e você consiga migrar da sua memória de curta duração para a sua memória de longa duração, é necessário que você faça as revisões periódicas de todo o assunto programático do edital do seu concurso. Então, essa é a dica, para você não ficar esquecendo o assunto, é necessário você revisar, né? Revisar de uma forma periódica. Outra maneira também de você guardar os assuntos para ficar retido na sua memória de longa duração é você fazer questões. Vai fazer questões, né? Um pequeno simulado daquele assunto que você reservou para estudar, para que assim ficar sempre revisando, para ficar o assunto sempre fresquinho, né? Digamos assim, né? Latente aí na sua memória de longa duração. Isso que eu queria passar para você, bons estudos e a revisão, né, é muito importante. Todo assunto estudado precisa ser revisado, e revisado quantas vezes forem necessárias até que esse assunto fique na ponta da língua. Então, é importante fazer as revisões periódicas para que os assuntos não caiam aí na curva do esquecimento e você venha a esquecer, né, os assuntos estudados, né? Por que que eu falo isso? Porque quando eu estava me preparando para o concurso, eu fazia as revisões. Então, eu estudava, eu fazia as revisões periódicas, fazendo simulados, né, dos assuntos que eu estudei, para deixar sempre a minha memória fresca, né, os assuntos sempre fresquinho na minha memória, para que eu pudesse lembrar dos assuntos no dia da minha prova. Essa é a dica que eu queria passar para vocês, né, desejo a vocês um bom estudo, tem que estudar, tem que revisar, para que você possa aí se preparar bem e garantir a sua aprovação nesse concurso que você tanto almeja, aí a conquista da sua aprovação. Então, estude e revise. Revise, revise, revise quantas vezes forem necessárias até o assunto ficar na ponta da língua. Bons estudos, até o próximo vídeo. Beijo, beijo.